Olá, graça e pazes, que tenho o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Eu, seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. Vamos então na noite de hoje falar com Jesus, falar de oração. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos reunidos aqui no canal Uma Visão Além com os nossos irmãos internautas, os inscritos deste canal, aqueles que participam, ó Deus, deste canal conosco, e que o Senhor possa abençoar cada inscrito e os que hão de se inscrever, os que visualizam, os que deixam o seu like, os que comentam também nos vídeos. Senhor, eu te apresento esta pessoa que se encontra, quem sabe, enferma, desenganado da medicina, esta pessoa que está desempregada, precisando de um emprego, de um ganha-pão, que o teu socorro, a tua providência realmente esteja no coração deste homem e desta mulher. Quero lhe pedir, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor faça maravilhas em nossos corações, faça coisas grandes nas nossas vidas, quebrando as correntes, os ferrolhos, as algemas, os grilhões, fazendo coisas profundas, coisas gloriosas dentro das nossas vidas. Papai, neste instante em que eu te apresento também, Senhor, os casais, a família, o esposo, a esposa, o filho, a filha. Te apresento, grande e eterno Deus, aquele que está num presídio, num leito de enfermidade também, as nações, os povos de toda a terra. Pai Santo, o campo é grande, poucos são os ceifeiros. Levanta uma geração de adoradores para realmente propagar as boas novas de salvação em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à palavra de hoje, o estudo de hoje. Trono branco, que é o nosso tema. O grande trono branco, como será o julgamento? Essa é uma pergunta para nós entendermos. O grande trono branco, descrito em Apocalipse 20, verso 11 até o verso 15, é o julgamento final dos perdidos a serem lançados no lago de fogo. A mais preocupante passagem da Bíblia está em Apocalipse 20, 11, onde os ímpios podem vislumbrar como será o seu derradeiro encontro com Deus. Estes versículos descrevem o julgamento diante do grande trono branco, que acontecerá ao fim do reinado milenar de Cristo sobre a terra. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles, e vi os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O julgamento do grande trono branco. A Bíblia claramente indica algum tipo de julgamento logo após a morte. A Bíblia é clara com isso. Hebreus capítulo 9, verso 27, afirma que os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. A nossa posição em Cristo determina o nosso julgamento. E imediatamente após o arrebatamento, o crente comparecerá perante o tribunal de Cristo, segundo Coríntios capítulo 5, verso 10. Lá, os santos ressurretos serão recompensados pelas boas obras que realizaram na terra.
Este, porém, é completamente diferente do ímpio que será julgado perante o grande trono branco ao final do milênio. Portanto, o Apocalipse 20, verso 11, descreve um cenário de um severo julgamento, e após 1000 anos de reinado de Cristo na terra, Satanás será solto no abismo, e mais uma vez fará guerra contra Deus, enganando e convencendo muitos a seguirem-no. Descerá fogo do céu e o consumirá seus seguidores, enquanto o próprio Satanás será lançado no lago de fogo. Então, comparecerão perante a grande trono branco todos os não salvos de todas as eras. A descrição do trono branco. Em Apocalipse 20, verso 11, João primeiramente descreve um trono. E então é a primeira menção de um trono no Apocalipse. Mas João usa 2 adjetivos únicos para descrever este trono. Ele classifica como grande e branco. É grande por causa do seu tamanho, quando comparado ao anterior, de Apocalipse 20, verso 4. Daquele que o ocupa e da importância do julgamento proferido ali. A cor do trono também possui diversas conotações. Significa pureza de quem sobre ele se assenta, de justiça de quem administra, e por fim evoca a justiça do juízo e do veredito. O ocupante do grande trono branco. João não identifica o ocupante do trono branco de forma direta. Em Apocalipse, aquele que se assenta sobre o trono frequentemente se refere a Deus. Em João 5:22, porém, lemos que o Pai ninguém julga. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, em Romanos 2,16, Paulo escreve que sobre o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo. Então, em Apocalipse capítulo 3, verso 21, fala sobre Jesus partilhando um trono com Deus. Então, veja que tal é a união entre o Pai e o Filho, quando não há problema algum em atribuirmos as ações de um ao outro. Na presença desta majestade divina, fogem a terra e a atmosfera circundante. Assim como um pecador não pode estar na presença de um Deus santo, ele vale para a terra e o seu ambiente corrompido. Em 2 Pedro 3,10, lemos que os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Portanto, não há lugar para tais coisas, pois a corrupção não pode estar na presença de um Deus santo. Então, o povo do julgamento no grande trono branco, os mortos, grandes e pequenos, diz respeito a todas as pessoas que viveram ao longo da história e, a despeito da sua posição social, morreram sem conhecer e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo por seus pecados. As bases do julgamento. Ao longo deste julgamento, vários livros se abrirão. Os registros de todos os atos e pensamentos secretos dos ímpios serão revelados. Em Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É preocupante imaginar que cada um de nós pode ter algo registrado, cada pensamento, palavra e ato. O livro da lei, nós vamos ter o livro da lei, o livro das obras, o livro da vida. Isso é o que registra, é um livro aberto, é o livro da vida. E a conclusão disto? Em 1 Coríntios 15:26, Paulo escreve: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Satanás é destruído e lançado no lago de fogo, em Apocalipse 20, verso 10, juntando-se à besta e ao falso profeta. Por fim, a morte e o Hades são derrotados e lançados no lago de fogo. A morte é aniquilada, e Deus põe um fim na dor, fazendo cessar todo choro e secar toda lágrima. A morte já não existirá. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 54, 55. Amigo, se você quer escapar deste trono, tem que receber Jesus como teu Salvador. Receba Ele hoje,
e livre-se deste julgamento em nome de Jesus. Graça e paz.